Salve, alunos do Entrando no Jogo, tudo bem com vocês? Já vou deixar aqui o chat aberto, ó, o Lucas Basto, o Gabriel já dando até boa noite. Galera, se vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem, por favor, falem, se manifestem, gritem. Tem alguns recados para dar para vocês, ó, o Ronaldo dando boa noite. Show de bola, a galera vai chegando aí. Tava com saudade de vocês, alunos do Entrando no Jogo, e saudades por dois motivos, né? Primeiro porque essa aula demorou um pouquinho para sair, por alguns outros compromissos profissionais também, e também porque vocês, vamos combinar, não estão me mandando as tarefas que eu designei para vocês, né? Pouca gente me mandou a tarefa da aula de entrada ao vivo, mas beleza, vou deixar essa passar, tá? E vou dar só depois um prazo para vocês. Rodrigo, opa, boa noite. Luciano também, buenas. Todo mundo está chegando, está entrando. Vão dizendo aí se vocês estão ouvindo e vendo muito bem. Espero que estejam, né? Eu, retardado, hoje mandei no e-mail pela manhã que a aula seria sobre narração, né? Só que o módulo 13 é o módulo de apresentação. Então deu uma bugada aqui nesse jornalista. Peço perdão para vocês. Depois eu acabei fazendo errata lá e confirmando que a aula é sobre a apresentação. A gente já vai falar muito sobre isso. O Diego está dizendo que está ouvindo bem, show de bola. Então tá. Gente, onde é que estão as tarefas de vocês, hein? Eu recebi muito poucas tarefas da galera sobre a entrada ao vivo. E aí alguns me mandam e-mail também assim, Gustavo, não recebi o link da aula. Cara, é só olhar no e-mail, tá tudo, todas as aulas eu mando no e-mail. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos, às vezes vai, mas sempre chega lá no e-mail de vocês, tá? Vão se manifestando aí e se eu não corrigir de novo, tá? Se por algum motivo, eu recebo muita mensagem no e-mail, no WhatsApp e tal, às vezes passa alguma coisa. Se eu não corrigir alguma coisa para vocês, me perturbem lá no e-mail e no WhatsApp. Até no e-mail, às vezes, é mais fácil de eu ver do que no WhatsApp, tá? Diz, Gustavo, não foi corrigida a minha tarefa tal, né? E aí eu vou lá e vou corrigir vocês. Rodrigo está dizendo que enviou hoje aos 49 do segundo tempo. Pois é, né, seu Rodrigo? Deixando tudo para a última hora. Mas beleza, gente, eu quero só que você saiba o seguinte, ó, as tarefas são importantes para o crescimento de vocês, tá? Não é para o meu crescimento, não. São vocês que vão crescer fazendo as tarefas. Eu tô aqui para mostrar o caminho da prática com vocês. A gente está chegando nessa terceira aula ao vivo, tá? Já podem começar a fazer perguntas, porque é uma aula justamente para tirar dúvidas sobre a apresentação. E aí, ou seja, nós estamos na terceira aula, faltariam mais 5 aulas, né, para a gente completar as nossas 8 aulas ao vivo, uma aula por módulo desse Entrando no Jogo. Porém, como as outras aulas a gente teve um probleminha, e eu ia analisar com vocês uma reportagem, eu fiquei devendo essa aula e eu ainda vou cumprir essa aula com vocês, tá? De análise da reportagem, que é um material prático para vocês verem na prática aí como é que funciona. Então, ainda vou ficar devendo essa aula e vamos marcar e vamos fazer essa aula de análise da reportagem. Não sei se vocês viram, mas todos os módulos do Entrando no Jogo já estão liberados para vocês, tá? Do 1 ao 8. Do 1 ao 8 estão liberados para vocês e as aulas bônus também, né? Elas estão liberadas já para vocês, tanto com a Renata Fã quanto com o Rodrigo Vessoni. Boa noite, Gustavo. Esse terceiro módulo é sobre narração. Será que eu buguei de novo e é sobre narração? Bom, vamos fazer. Hoje vai ser. Vamos fazer o seguinte, ó, já que a gente está aqui, vamos fazer o seguinte. Votem aí se vocês querem o quê? Querem tirar as dúvidas sobre a apresentação ou sobre narração? Vocês têm 2 minutos para me mandar aí, a gente tira essas dúvidas para vocês, tá? E na próxima aula a gente faz sobre o que for menos votado. Vocês votem aí quem está na aula, a gente tira as dúvidas sobre o que vocês quiserem, tanto de apresentação quanto narração. O importante é a gente ter a aula e a gente tirar as principais dúvidas de vocês. Mas quero dizer o seguinte, mandem os textos de vocês, quem ainda não mandou, mandem os materiais de entrada ao vivo, se vocês ainda não mandaram, eu ainda posso corrigir. O Ramiro está votando em narração, o Rodrigo está votando em narração, o Ronaldo apresentação, o Lucas Gabriel narração, a galera está votando, o João Pedro, rapaz, tá, agora tá, mas a galera está votando mais em narração aqui do que apresentação. Agora, vamos ver. Apresentação, 1, 2, 3, narração.
1, 2, 3, 4. Tá, então beleza. Então tá ganhando narração aqui pelo número de gente que a gente tem na aula aqui. Vamos tirar as dúvidas sobre narração. Não se preocupem, tá? Quem quer aí aprender sobre narração, sobre apresentação, a gente vai ter aula ao vivo sobre apresentação. Se você não conseguir participar, a aula vai ficar disponível para vocês. E tem, além do módulo da apresentação, a aula bônus com a Renata Fã, que é só sobre apresentação, tá? Então, galera que quer apresentar aí, vai com calma, que a apresentação ela vai ficar bem certinha e bem colocada aí para vocês, não tem problema nenhum. Gustavo, e o grupo do Facebook? Pois é, Gustavo, o grupo do Facebook, ele tá ainda devagar, tem muita gente entrando. Se você ainda não colocou, manda um e-mail para mim com o seu e-mail que você usa no Facebook, que eu vou te incluir lá, tá? Engraçado que para algumas pessoas eu mando o link do Facebook e a galera não consegue entrar. Eu acho estranho isso, né? Mas enfim, eu vou dar uma atenção maior para aquele grupo do Facebook para que ele consiga fluir. Gente, vamos lá então sobre narração. Vocês já podem, inclusive, mandar as primeiras perguntas que vocês tiverem de narração. Tá? Narração é algo que eu gosto muito de fazer, afinal de contas, eu narro desde 2005, né? Quando eu, na Rádio Bandeirantes, comecei a narrar. Alguns de vocês já sabem a minha história, né? Eu queria muito ser narrador da Rádio Bandeirantes em Porto Alegre. Aí o meu chefe na época, que era o Alexandre Pretzel, me trancou lá numa sala e disse: não, agora tu só vai sair daí. Foi praticamente isso que ele disse. Só vai sair daí quando você virar um narrador profissional. E ele me trancava naquela sala, terça e sexta normalmente, e eu ia lá desenvolvendo a narração. E aí eu passei por alguns processos, como eu conto lá nos módulos para vocês, da narração, que ela é muito complicado. Por exemplo, eu iniciava o jogo já com um tom de voz, um timbre de voz, eu contei isso nas aulas, quem assistiu às aulas, num timbre de voz muito acima daquele que era o permitido, por exemplo, para minha voz, para minha condição de voz. E olha que eu tenho uma condição de voz muito boa, né? Tenho uma potência de voz muito boa. E aí, chegava na hora da explosão, eu não tinha mais para onde subir, acabei trabalhando isso para que eu chegasse num tom natural para a minha voz. Então, o que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer uma narração de esporte, seja ele qual esporte que vocês tiverem? Comecem aquilo num tom que seja confortável para a voz de vocês, porque isso vai ajudar vocês chegarem no final daquela narração sem desgastar a voz e vai ajudar vocês a explodirem no momento certo, na hora de vocês darem aquela emoção correta, quando vocês precisarem da voz de vocês para dar aquela narração correta, vocês vão ter explosão de voz suficiente. E é isso que vai fazer a diferença, tá, entre uma narração boa e uma narração ruim. E aí, claro, vem os detalhes de uma narração profissional. Tá? O que vocês têm que ter em mente em uma narração profissional? Muita gente acha que eu sei falar rápido, né, eu conheço os jogadores, eu sei os lances, eu vou conseguir ser um narrador. Cara, a narração, ela envolve muito mais do que isso, uma narração profissional, né? Ela tem muitos detalhes que envolvem uma narração profissional, textos comerciais, a hora que você vai dar aquele texto, a hora de acionar o repórter, a hora que você vai chamar o comentarista. Então você tem que ter um leque muito grande de apresentação. Eu até coloquei isso esses tempos no meu Instagram, e eu falo aqui para vocês, a narração, quando você entra numa narração, em uma narração profissional de uma grande emissora, é como se você tivesse que tomar conta de muita coisa ao mesmo tempo, e o narrador ele tem que saber pegar a hora exatamente de acionar um comentarista, a hora de acionar o repórter, a hora de acionar o texto comercial, e você tem que dominar aquilo de uma maneira muito ampla. Como é que se domina isso de uma maneira muito ampla? Primeiro, estando muito bem informado. Eu sempre bato muito isso entrando no jogo, mas a informação ela é fundamental, que quanto mais informação você tiver, mais você vai conseguir deixar com que a técnica fique automática. Porque se você estiver numa narração preocupado, que você não sabe tal coisa, que você não sabe de onde vem aquele jogador, que você não sabe quantos gols ele fez, se você não sabe a trajetória dele, se você não... E aí você começa a se distrair naquilo que você tem que dizer, e aí você não consegue deixar a técnica natural. Então o principal é que as técnicas da narração que você vai desenvolvendo, que você aprendeu ali nas aulas gravadas entrando no jogo, elas fiquem automáticas para você. Mas para elas ficarem automáticas para você, é muito importante que você esteja sempre muito bem informado. Então se prepare muito bem antes dos jogos que vocês forem narrar, para
conseguir desenvolver toda uma narração completa e aquilo fique automaticamente natural para vocês. Isso é muito importante, tá? Então isso envolve uma narração profissional. Então estejam sempre muito bem informados. Saibam quem quer ser narrador, e aí, cara, eu aconselho muito vocês a desenvolverem a narração, porque existem poucos narradores hoje no mercado, né? O mercado procura narradores. E se vocês, mesmo que vocês não desenvolvam a narração como narrador profissional, saber narrar é muito importante, porque pode te diferenciar, por exemplo, numa cobertura. Eu vou mandar, sei lá, vamos colocar aqui o João Pedro, que fez a pergunta, eu já vou responder a pergunta do João Pedro. O João Pedro é repórter, mas ele sabe narrar. Para tal evento vai ser muito importante que o cara, de repente, belisque lá uma narração, porque vai uma hora ao vivo, vai faltar e tal. Então, vamos mandar o João Pedro para essa cobertura. Então, é muito importante vocês desenvolverem a narração. Então, estejam sempre muito bem informados, se informem sobre todos os esportes. Isso é muito importante para que a técnica ela fique absolutamente natural para vocês, tá? Podem mandando perguntas aí, tá? Que hoje é justamente para responder, tirar essas dúvidas sobre narração e sobre esse módulo. O João Pedro, se ficou alguma dúvida nos módulos gravados, já vão perguntando aqui. O João Pedro fez essa pergunta aqui, ó. Como saber dosar o número de informações para não encher o saco do torcedor? Vamos lá, João Pedro. Realmente, tá? O narrador, ele tem que narrar o jogo, tá? Então, assim, cuidado, realmente tem que ter cuidado para não colocar muita informação, porque a informação ela é a base também do repórter. Se tem um repórter na transmissão, justamente o repórter está ali para dar aquela informação, então deixa as principais informações para o repórter. Mas é legal o narrador colocar algumas informações, mostrar que ele está por dentro, mostrar que ele sabe daquele esporte. O principal, e é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer uma narração, o principal para o narrador é ele não demonstrar que ele está desinformado. Isso é muito ruim para o narrador. Então, você não precisa, João Pedro, sair colocando lá uma informação atrás da outra para mostrar que você estudou, para mostrar que você tem aquela informação. Você tem que estar muito bem informado para ter aquelas informações com você e, se a coisa sair do rumo normal, você conseguir, com as informações que você colheu e com aquilo que você estudou, você conseguir conduzir aquela transmissão da melhor maneira possível. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão lá, o narrador tem que saber narrar todos os esportes, tá? Vocês vão lá narrar uma partida de basquete. Tudo bem, beleza. Basquete não tem muito para onde fugir. Bola de 2 pontos, bola de 3 pontos, lance livre, fez a falta e tal, blá blá blá. Você vai conduzindo a sua narração, vai chamando o comentarista, vai acionando o repórter, vai dando uma informação que outra, e o jogo transcorre tudo muito bem, maravilha, você fechou essa transmissão legal. Agora, se acontece um lance polêmico no basquete, se acontece algo que está fora do roteiro daquele jogo, se o juiz resolve fazer uma marcação polêmica, se o jogador resolve reclamar de outra coisa que está acontecendo ali, como é que faz para você conseguir voltar e não parecer que você não sabe o que está acontecendo? Então, por isso que o narrador ele tem que estar muito bem informado para conseguir conduzir aquela transmissão e conseguir não transparecer que ele não sabe aquilo que está acontecendo. E, no fato, tem que saber porque você estudou, né? Uma transmissão, ela não é só o jogo. Uma transmissão ela é praticamente um programa que está ali dentro daquela emissora que está na mão do narrador. Então você tem que conduzir ela da melhor maneira possível. Então, estando muito bem informado, você consegue fazer isso. Agora, não é preciso, só porque você está muito bem informado, sair jogando, despejando informação para o telespectador ou para o ouvinte a todo momento. O principal é que você narre o jogo. Você descreva aquilo que está acontecendo da melhor maneira possível. E assim você consegue não chatear o cara que está te ouvindo, ou está te vendo, né, ou está vendo aquela transmissão com um monte de informação. Então tenha as informações, mas não jogue aquela informação por jogar, por dizer que você sabe aquilo. Coloque aquela informação de uma maneira que vai acrescentar naquela transmissão que você está fazendo. Por exemplo, você está narrando o jogo e um determinado jogador errou 2 gols, por exemplo, lá na cara do gol. Se você tem informação que ele não marca um gol há 5 jogos, vamos dizer se for o caso, você pode dar aquela informação. O fulano de tal já perdeu 2 gols, aliás, faz aí 5 jogos, né, que ele não faz um golzinho. Quem sabe ele tá com essa zica no corpo e hoje ele quer tirar essa zica e tal. Então, você tem que dosar isso. A informação do narrador, ela tem que acrescentar algo, e não só simplesmente,
eu vou dar a informação que o cara veio, sei lá de onde, simplesmente porque vou mostrar que eu estudei, que eu sei. Aí vai começar a ficar um negócio meio chato. Se você começar toda hora a dar uma informação atrás da outra, começa a ficar um negócio meio chato. Agora, se você conseguir colocar informações pontuais que vão acrescentar naquela sua narração, que vão trazer algo, de repente vai gerar um debate para o comentarista, de repente vai jogar uma escada, como a gente chama, para o repórter vir contra a informação, ou seja, que vai agregar, eu acho que é legal você dar essas informações. Mas é importante você ter, tá? Mesmo que você não dê... Eu já cansei de me preparar para jogo, que eu vou narrar, que eu anoto lá zilhões de coisas, e não falo nem um terço. Mas tudo bem, eu tinha aquelas informações. Uma outra dica legal aqui para o João Pedro, que quer saber essa coisa da informação. Se você tem uma informação legal na sua narração, que você estudou e tal, e chegou a determinado momento da partida, você vê que o repórter não deu aquela informação, aí você pode dar, né? Você pode dar aquela informação. Quer dizer, você viu que o repórter 2, 3 vezes teve a oportunidade de entrar com aquela informação e não entrou. Então, provavelmente, ele não tem aquela informação, ou não se ligou que ele precisa dar aquela informação. Aí acho legal você dar a informação. Mas tem que ter em mente, João Pedro, completando essa sua resposta, é que você principalmente tem que narrar o jogo. O narrador serve para narrar o jogo, tá? Se possível, ele colocar alguma informação para acrescentar, acho legal, tá? E se você está trabalhando sem o repórter, que às vezes é o caso, né? Hoje em dia as transmissões da Champions League é só o narrador e o comentarista. Bom, você vai ter que dar mais informações do que o normal, porque não tem o repórter. Mas se preocupa primeiro em narrar o jogo e colocar as informações, como eu falei, se forem para acrescentar, se tiver alguma coisa que for para acrescentar aquela informação e não simplesmente jogar uma informação atrás da outra. Espero, João Pedro, que eu tenha respondido a sua pergunta. Se eu não respondi, você pode mandar outra aí, tá? O Diego tá perguntando aqui, ó. Tem um canal no YouTube e vou começar a transmitir jogos nos mesmos moldes da Rádio Craque Neto. Quais dicas você me dá? Pô, show de bola, Diego, você ter esse canal para começar no YouTube. Então você vai desenvolver a narração estilo rádio, né? Embora ali na Rádio Craque Neto a gente dá as informações estilo rádio. Cara, conselho que eu tenho que dar para você aplicar tudo que você está aí aprendendo entrando no jogo, né? Essas técnicas todas de narração, se informar muito bem, ter os compromissos com os patrocínios comerciais que você tiver e tentar achar, Diego, principalmente, qual é o público que vai entrar aí no seu canal do YouTube. E aí tentar fazer e jogar as transmissões de acordo com o seu público. Ninguém vai conhecer mais o seu público, Diego, que você. Ninguém conhece mais o público da Rádio Craque Neto do que o Neto, né? Ninguém conhece mais o público da Bandeirantes que a Bandeirantes. Então, o importante, Diego, para você desenvolver aí o seu canal no YouTube, ter a sua narração, é entender a linguagem do seu público e falar de acordo com a linguagem que seu público quer ouvir, né? De repente, seu público ali no YouTube, sei lá, quer saber mais de um time ou do outro, ele quer mais brincadeira ou menos brincadeira, é um público que quer mais informação e não é um público que quer tanto aquela coisa divertidinha. Então, você achar aí a sua linguagem para que a sua narração ela flua dessa maneira. E cercar você de pessoas que estão na mesma vibe que você ali para sua narração e para o seu canal. Eu acho que isso é o principal para você conseguir entender aí o seu público e aí ver o que vai dar audiência, qual jogo que vai subir, qual jogo que vai descer, botar o jogo, a gente fez isso, será que essa é a medida? De repente testa uma outra maneira, e aí você vai conseguindo achar aí a sua narração. Você é o narrador, Diego? Depois me manda aí se você é o narrador e quais são as dificuldades que você pode encontrar aí como narração que a gente tenta tirar aqui. De repente a sua dúvida pode ser a dúvida de outro aqui também. O Rodrigo: Gustavo, as grandes emissoras, TV e rádio, deixam algum suporte caso o narrador escalado tenha problema no meio da narração? Rodrigo, sim, tá? Sim. O que acontece? Se o narrador está no estádio, sempre fica um narrador no estúdio da emissora que a gente chama de stand-by, tá? Se está no estúdio, obviamente, né, fica mais um ali, mas no estúdio é mais difícil dar problema, tá? Porque quando o cara está no estádio fazendo uma narração, muita coisa pode acontecer, pode cair a linha, então, e o narrador pode realmente ter algum problema de chegar e tal, então fica um cara de stand-by. Eu já fui muitas vezes stand-by do Luciano do Vale, do Theo José e do Nivaldo do Nivaldo Prieto na Band, tá? Muitas vezes eu já fui stand-by deles em jogos que eles estavam no estádio, viajando, e eu estava ali no estúdio. O narrador stand-by é o cara que estuda, eu digo assim, ele estuda a mesma coisa que o narrador, mas ele não vai para o ar. Tá? Você tem que estar com as mesmas informações, porque o jogo pode cair para você de uma hora para outra e você tem que estar pronto para aquela oportunidade. Então fica assim, tá?
Inclusive, quando você está de stand-by, pode pintar para você, de repente, falar de um outro jogo ali, né, fazer a narração de outro jogo que está acontecendo e você ter que dar aqueles gols ali. Pode acontecer bastante, tá? O André, boa noite. Boa noite a todos. É possível entrar direto como narrador ou é necessário ter experiência nas outras áreas e depois virar narrador? André, é bem possível, sim, você entrar aí como narrador direto, tá? Numa emissora. Desde que você tenha talento para isso, né? Desde que você consiga mostrar que as suas técnicas elas são então ali você é suficiente para você conseguir conduzir uma narração. Por que às vezes o narrador começa em outras áreas? Porque, como eu falei, é uma responsabilidade muito grande. O narrador está levando aquela informação, aquele programa, aquela emissora, está na mão dele a emissora. Então ele tem que ter uma responsabilidade muito grande, uma experiência às vezes um pouco maior. Então às vezes é um cara um pouco mais cancheiro, que já passou pela reportagem, né, já teve outras funções ali e tal, mas não quer dizer que você tenha que passar, é obrigatório você passar por isso. Você pode sim ter outras começar direto a narração, por exemplo, e desenvolver por ali, tá bom? Lucas Gabriel, professor, como o narrador pode prender a atenção do telespectador quando a partida não está muito boa? Essa é a função, inclusive, do narrador, tá, Lucas? O ideal é quando você vai para uma narração, você dá sempre o seu melhor. Se o jogo não tá lá essas coisas, essa é a hora de você usar as informações que você colheu. Porque quando o jogo tá bom, você tem que se preocupar, claro, com a emoção daquele jogo e aquilo que ele está passando. Então você vai direto no lance, você acelera aqui, você grita mais ali, você dá ênfase para aquela bola que passou raspando, para aquela bola que foi na trave e quase foi gol, e o torcedor está agitado. Então você tem elementos para você conseguir crescer aquele jogo na sua mão como uma narração. Mas quando o jogo está ruim, como o Lucas Gabriel está perguntando aqui, essa é a hora de você entrar com aquela informação, de você, de repente, gerar um debate, porque pode acontecer do jogo ficar aquele morno, né? O zagueiro toca para um lado, vai para o meio, o cara volta, chega a bola no goleiro, chutão, rebatido, o jogo não tem aquela emoção. Aí é a hora de você usar as informações que você tem, de você, de repente, gerar um debate, de você acionar um comentarista por que está acontecendo aquilo naquele jogo. Vai aí da experiência do narrador e daquelas informações que ele colheu. Aí você vai jogando, né? Vai jogando, joga de um lado, joga do outro, consegue ter uma informação ali, pescar alguma coisa aqui, jogar uma bola para o repórter levantar uma informação para gerar um debate, e aí você consegue tornar aquilo atrativo. Porque o jogo não está bom, né? Você tem que prender a atenção de alguma maneira. No rádio, isso é um pouco mais difícil. Embora no rádio, mesmo com o jogo ruim, o narrador, se ele se concentrar na bola, sai jogo, digamos assim, né? Por quê? Porque ele fica ali concentrado na bola, a bola vai aqui, vai ali, tá no meio, tá na zaga, tá na lateral, foi pro campo, voltou pra área, o goleiro, agora consegue gerar uma atenção mesmo se o jogo não estiver ruim. Mas na TV é um pouco complicado, porque o cara tá vendo, a narração é um pouco mais lenta. Então é a hora de você aí usar todas as informações que você tem e tentar gerar um debate para conseguir ali prender a atenção do telespectador. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente, que eu falo isso entrando no jogo, é justamente essa, né, da diferença da narração do rádio e da TV. Na TV, normalmente, o cara tá vendo, o cara ligou para ver o jogo. Então, dificilmente algo que o narrador faça que vai prender a atenção do cara se o jogo está muito ruim. A gente pode tentar, né? Trazer uma informação, provocar um debate, acionar um comentarista, e de repente para a galera, como é que tá a galera, como é que estão os técnicos, você pode tentar fugir para esse lado. Mas o cara está querendo ver o jogo, então se o jogo está ruim, às vezes é difícil, tá? O Diego, sou sim narrador, acabei um curso no Senac no último mês e venho treinando em casa. Pô, show de bola, cara. Tem alguma dificuldade aí, Diego, que você esteja enfrentando na narração que a gente possa sanar aqui? Cara, a narração, ela vocês têm que ter em mente que justamente está na mão do narrador que está, e isso é muito gostoso. Né, quando a gente faz uma narração, porque você é o responsável por aquilo ali, né? É como o Lucas perguntou aqui, fez aqui na pergunta dele, né? Prender a atenção do telespectador, quer dizer, tá na sua mão aquele jogo, tá na sua mão a responsabilidade de você conseguir fazer aquilo ali. Então, é muito importante você estar concentrado naquilo que está acontecendo no jogo, você não dispersar a sua atenção, e se o jogo está ruim, você não pode jogar aquele jogo ainda mais para baixo, né? Você tem que tentar fazer ali do limão uma limonada. Às vezes não é fácil,
mas é muito importante que você tente levar aquele jogo para o próximo nível, né? Pô, o jogo que não tá bom, então vamos tentar fazer crescer esse jogo. E se o jogo tá bom, você jogar ali aquele jogo é muito legal. E aí, claro, né, você usar todas as técnicas para isso, né? As técnicas vocais, elas são muito importantes. A gente teve aí a aula com a fonoaudióloga, espero que vocês tenham visto. Se vocês não viram, é legal que vocês vejam também, porque ela fala justamente sobre isso, né? A hora que você vai entrar ali com a sua voz na narração para conseguir dar aquele entusiasmo. Eu lembro que eu comecei esses tempos a narrar CrossFit, até CrossFit eu já narrei. E o CrossFit, ele sempre tem uma narração um pouco mais para descrever ali aquilo que está acontecendo e tal. E eu entrei com esse estilo de narração esportiva e a galera gostou bastante justamente por dar uma emoção em algo que de repente não tinha emoção, né? Mas justamente por ter técnica vocal, justamente por conseguir achar ali uma emoção, por conseguir jogar aquele esporte de uma maneira como ninguém tinha visto antes. Eu acho que isso é o principal para o narrador. E quando você está vendo, falando um pouco de narração de TV, o ideal para você fazer uma narração de TV, e eu falo isso entrando no jogo, eu quero reforçar isso para vocês, é vocês não só descreverem a imagem que está acontecendo, né? Se vocês pegarem algumas narrações antigas, por exemplo, do Luciano do Vale, é muito legal o que o Luciano do Vale fazia, por exemplo, assim, ó, quando estava entrando um cara com a bola, ele chamava a atenção para o cara que estava correndo na frente, pedindo a bola lá na frente, que você começa a deslocar o olho do telespectador. Quer dizer, você não só descreve a imagem, lá vai o fulano pelo meio com a bola, arrancou, e agora será que ele vai fazer o passe? Mas você consegue fazer o seguinte, ó, fulano de tal tá correndo pelo meio, quer a bola na área. É importante você identificar isso, porque às vezes o cara tá vendo, mas às vezes o cara tá muito concentrado naquilo que está acontecendo com a bola. E se você conseguir desviar o olhar e a atenção do cara, que ele distribua aquilo no campo, você começa também a enriquecer a sua narração, né? Você começa a chamar atenção para outros detalhes que o cara de repente não está ali prestando atenção, ele está vendo, mas ele não está prestando atenção. E, de repente um detalhe pode fazer toda a diferença na jogada. Tem muitas narrações do Luciano do Vale que depois do gol ele fala assim, ó, eu disse, e ele dizia mesmo. Porque antes daquilo estar acontecendo, ele falava que o cara estava pedindo a bola na frente, que o cara estava correndo pela ponta, que se tocasse nele ia sair uma boa jogada. E aí você começa a construir, mesmo o cara vendo o jogo, você começa que o cara antecipe a jogada. E isso é muito legal numa narração de TV, né? Porque se você ficar descrevendo só o que está acontecendo numa narração ali da televisão, pô, o cara já está vendo aquilo ali, né? Fica algo muito chato, muito monótono. Agora, se você conseguir complementar isso... Só um pouquinho que caiu alguma coisa aqui. Se você conseguir complementar isso com algo que o cara ainda não prestou atenção, a sua narração começa a enriquecer bastante. Tá? Então preste muita atenção nisso. Se você consegue dar um toque daquilo que o cara pode não estar prestando atenção. De repente até um detalhe no banco que o treinador fez o sinal, né? O treinador mandou fazer tal coisa, de repente o cara em sequência faz. Né, o cara que está pedindo a bola na frente, o cara que está livre, que pode marcar o gol. Então é importante essas antecipações para a pessoa que está consumindo começar a prestar atenção. E no rádio é muito importante que você faça isso também, mas claro que no rádio vai exigir que você descreva um pouco mais aquilo que está acontecendo. Mas é muito interessante se você fizer isso no rádio também. Olha, o fulano está com a bola no meio, mas lá na ponta livre está pedindo camisa 7, está fazendo o gesto, está pedindo a bola vai para ele. É muito importante que você consiga transformar o imaginário de quem está ouvindo aquela narração, de repente, que o cara consiga ter uma noção, uma visão geral do campo, né? Porque no rádio, é só descrever a bola está aqui, a bola está lá, a bola na direita, a bola está no meio, a bola está no círculo central, agora pegou o goleiro. Tudo bem, o cara que está no rádio ele tem que imaginar a cena, mas se você conseguir distribuir aquilo de uma maneira onde o cara consiga ter uma visão geral do jogo, o fulano tá com a bola no meio, mas ao lado dele tá o ciclano, na ponta tá o outro, o cara consegue construir no imaginário dele algo mais do que só ali aquilo que tá com a bola. Você consegue iluminar a cabeça dele para que ele consiga ter uma noção geral do jogo. Então é muito importante chamar atenção para alguns detalhes, às vezes fora da bola. E é muito significativo isso para o narrador, né? Ele conseguir ter uma visão geral daquele evento que tá acontecendo ali.
Vamos para a pergunta aqui. Nossa, falei demais. O André, em 2014, participei do Talentos da Narração promovidos pelo canal Sport TV, cheguei até a quarta fase da seleção, mas quando cheguei na última fase havia pessoas que estavam melhor preparados que eu na época. Depois disso passei a treinar bastante, só que depois de 2014 não teve nenhuma seleção semelhante, mas se tivesse gostaria de tentar de novo, porque agora estou mais preparado do que da outra vez. André, show de bola. Fica atento, cara. Às vezes eles fazem assim algumas seleções, né? E outra, André, você não precisa esperar cair do céu uma seleção da Sport TV para você ir atrás e você tentar levar a sua carreira. Você pode, cara, vai lá, ó, bate na porta. Isso que você tem na mão já é um indicativo de que você é um bom narrador. Pô, você chegou até a quarta fase de uma seleção onde quantos estavam passando, né? Então, cara, pega esse material, bate na porta da ESPN, da Fox, da Band, da própria Globo, da própria Sport TV e fala assim, olha aqui, ó, olha eu narrando aqui, ó. Vai lá, cara. Tá? Eu acho interessante você fazer isso. Gustavo, fiz locução e narração esportiva pelo Senac, uma partida quase sempre, uma parada que sempre destacavam justamente o aquecimento vocal antes de entrar no ar, juntamente com a alimentação específica, por exemplo. Nada de chocolate, refrigerante, coisa do tipo. É algo que pode ajudar, Rodrigo. Se você conversar com uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo, certamente ele vai te dar algumas técnicas, né, de exercícios, né, de aquecimento vocal, algumas coisas que você pode comer ou não. Isso vai servir não só para que você consiga desenvolver a narração ali naquele momento, como você consiga dar qualidade ao longo dos anos para a sua voz, né? Porque pode chegar um determinado período que você não consegue mais desenvolver porque você está sem voz, né? Porque você gastou demais a sua voz, não usou ela da maneira correta, não consumiu os alimentos corretos. Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, ainda sobre narração, é o seguinte: é muito importante que vocês, e eu falo isso nas aulas gravadas, mas também quero reforçar aqui, né? E vocês podem ir perguntar sobre isso, é que o narrador ele tem que narrar todos os esportes. E cada esporte, vocês vão ver isso de acordo com a experiência de vocês, tem uma particularidade, né, de acordo com aquilo que vocês estão narrando. Vou dar alguns exemplos. No futebol, a gente tem alguns lances específicos onde a gente tem que subir com a voz, né? Aquela bola que passou perto, aquele chute pro gol. Quando a bola começa a chegar perto da área, você começa. Depois até eu falar, me lembra que eu vou falar um pouco mais sobre isso. A hora de elevar, de explodir a sua voz é muito legal na narração de futebol, mas eu falo isso daqui a pouquinho. Mas há alguns esportes onde você precisa estar o tempo todo focado na emoção, né? Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem narrar 50 metros de natação, por exemplo, cara, o cara pulou na água e ele vai sair do outro lado com uma medalha no peito. Então você não pode dosar. Pulou na água, velho, vai, braçada, tá chegando, tá indo, vai chegar, vai bater. E aí você tem que estar o tempo todo, né, com aquela narração explosiva na voz. Há esportes, e vocês vão saber isso, onde vocês vão ter que dosar para menos a emoção. No tênis, por exemplo. O tênis é quase todo igual. Não adianta qualquer bola você subir com a voz e você achar que tudo é emoção, porque vai acontecer aquilo muitas vezes. Então no tênis é melhor deixar a coisa acontecer e de repente num grande ponto, uma grande bola, uma bola mais bonita, você sobe. Grande jogada de Novak Djokovic fazendo... deu a passada no Nadal e conseguiu conquistar aí mais um ponto. Então há momentos que você tem que subir com a voz, mas há momentos que você tem que deixar, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu narrei esses tempos handball. Cara, handball é algo que acontece gol a cada 3 minutos. Se você for explodir em cada gol, você não acaba o jogo. Então você tem que saber dosar a narração, a narração de cada momento de cada esporte. É muito importante você achar isso. E como é que você acha isso? Consumindo aquele esporte, principalmente. E aí você vai saber a hora que você pode explodir na sua narração. Outra coisa importante sobre narrar todos os esportes é ter principalmente a linguagem. Cada esporte, vocês têm que saber isso, tem a sua linguagem específica, né? O basquete tem a deles, o tênis, né, tem a passada, tem o lob, né, tem o forehand, tem o backhand, o forehand, né? Então, é legal vocês saberem a linguagem de cada esporte para vocês conseguirem desenvolver a narração e aí passar para quem está consumindo aquela narração de que você realmente consome aquilo e que aquilo de que você está por dentro daquele assunto, que você não é um cara que caiu ali de paraquedas. E às vezes a gente cai de paraquedas, né? Eu já narrei motocross, por exemplo, e não é um esporte que eu consumo diariamente.
mas eu tive que narrar. O que eu fiz? Fui lá, estudei, busquei as linguagens. Então, quando você for se informar sobre determinado esporte, não só se informe sobre a situação, as regras e tal, mas também a linguagem ela é importante. Para quando surgir uma palavra nova, você não está totalmente por fora daquilo, né? Judô é algo que eu gosto de judô, mas eu não, às vezes não tenho toda a linguagem. Já tive que narrar judô, fui me informar, né? E o esporte que a gente consome é mais fácil, futebol, basquete, vôlei, né? São esportes mais próximos, é um pouquinho mais fácil. O tênis eu gosto bastante. São esportes mais fáceis da gente conseguir achar aquela linguagem. Mas é muito importante que você descubra a linguagem de cada esporte para você não parecer que caiu ali de paraquedas, você saber passar para quem está consumindo que você está por dentro daquele esporte. E é muito importante você saber narrar todos os esportes, tá? Muito importante mesmo, tá? Aqui do Rodrigo eu já falei, o Flávio deu boa noite, chegou atrasado, dá tempo, Flávio. O Lucas de novo aqui, professor, teria um vídeo de você narrando CrossFit, achei interessante, queria ver as técnicas que você usa. Tem sim, eu não sei, entrem na TVN Sports. TVN Sports é uma TV na internet, onde eles me convidaram para narrar. Procurem TCB, que é o Torneio CrossFit Brasil, tá? Vão lá em TVN Sports, procurem o link de CrossFit, TCB, Torneio CrossFit Brasil. Se não tiver lá, eu tento procurar alguma coisa e passar para vocês mais para frente, algo desse sentido. É importante passar como um profissional fonoaudiólogo para aperfeiçoar a voz, o André está perguntando. Eu acho interessante, André. Acho importante você passar assim com fonoaudiólogo. Como eu falei, no início da minha carreira, foi fundamental para mim, porque eu estava desafinando. Chegava um ponto onde a minha voz não tinha mais para onde subir. E a fonoaudióloga baixou o tom da minha narração para que eu tivesse explosão na hora que eu fosse gritar um gol, na hora de conseguir fazer uma narração, daquela explosão de voz naquele lance mais importante. Porque se você narrar todo o tempo assim e tal, chega uma hora que você não tem mais para onde ir, e aí fica aquela coisa meio estranha. Agora, se você conseguir levar num tom normal, a hora que você precisar explodir, você vai ter voz suficiente para você conseguir chegar lá. Então é importante, eu acho que é importante sim passar com um profissional, tá? O Rodrigo, Gustavo, quais as técnicas para ser um bom narrador de rádio? Chegar ao nível de um Éder Luiz, por exemplo. Cara, que o Éder Luiz é narrador há muito tempo, né? Mas desenvolver as técnicas que eu passo para vocês conseguem chegar lá. E aí praticar muito, né? A prática é muito importante, né? Para vocês conseguirem desenvolver. Claro que o Éder Luiz tem um talento nato. A narração ela envolve um pouco de talento, além das técnicas. É possível desenvolver? Mas ela requer um pouquinho de talento. O Éder é um cara que tem talento para mais de metro, né? Por isso que ele é o narrador que ele é há tanto tempo. Mas para chegar no nível de um Éder Luiz, você vai ter que ter prática, anos, né, de narração para conseguir chegar lá. Mas você encurta esse caminho conhecendo as técnicas. E as técnicas vocês aprenderam entrando no jogo. Eu estava falando aqui sobre saber a hora, né, de levar aquela narração e conduzir principalmente o telespectador ou ouvinte de rádio, né, para aquele lance capital. É muito importante, quando vocês estiverem fazendo uma narração, seja de qualquer esporte, como eu falei, que vocês saibam dosar, achar a hora da emoção de cada esporte, mas não dá emoção simplesmente por dar. Tem narrador que eu vejo aí que a bola foi para lateral, e agora tem lateral. Cara, lateral não é um momento onde você tem que elevar a sua voz e levar a emoção. Vai ficar uma coisa gritada, vai ficar uma coisa chata. Então, é importante que vocês, se for no rádio, que você vá construindo no imaginário daquele cara que está te ouvindo a sensação de que realmente alguma coisa importante está acontecendo. Por exemplo, partiu com a bola, o cara está com a bola no meio campo. Tá com a bola no meio campo, jogou para um lado, jogou para o outro. Quando o cara vai se aproximando da área, você vai crescendo. Chegou na intermediária, pode ser um lance perigoso, abriu pela direita, tá perto da grande área. E aí sim, quando tá perto da grande área, você, né, é a hora de você injetar ali emoção, injetar a sua narração para o cara saber que, opa, alguma coisa importante está acontecendo. Porque se você tiver assim, ó, tá no meio campo e tocou de lado a bola na intermediária, a hora que o cara tiver que prestar atenção, que é a hora capital do lance, o cara não vai saber que aquilo que de importante está acontecendo. Então comece dosando o lance, a bola está lá atrás no goleiro, você dá uma velocidade, dá uma entonação. À medida que o lance vai crescendo, vai chegando perto da grande área, você vai crescendo a sua narração. E o mesmo vale para a TV. Né? Se você está ali na TV,
olha o fulano com a bola na intermediária, olha o ciclano com a bola no meio campo. O cara vai pôr, né? Cada hora o cara vai levar um susto. Agora, com a bola, tocou, abriu na ponta, chegou no fundo, pode fazer o cruzamento, bola dentro da grande área, e aí você explode a sua voz para que você consiga fazer com aquele lance, cara, opa, tá acontecendo aí alguma coisa realmente importante, né? E agora eu tenho que prestar atenção. Porque muitas vezes o cara tá ali com a TV ligada, mas tá aqui, né, no celular. E aí, no momento que o narrador muda o timbre de voz, o cara já levanta. E se vocês consomem futebol, vocês certamente já fizeram isso. Vocês já deixaram a TV ligada em algum momento lá e foram fazer alguma outra atividade. E quando vocês olham para a TV, quando vocês sentem que o timbre do narrador virou, quer dizer que o quê? Que o lance está perto da grande área. Então é importante vocês acharem esse lance. Aqui eu estou falando de futebol, mas vale para o basquete, né? Vale de repente para o tênis, quando for uma jogada interessante, vale para o automobilismo, quando for uma ultrapassagem, enfim, né? Para uma ginástica, quando for lá um movimento acrobático muito legal. Então, vocês têm que achar esse momento do esporte até para o cara ver que aquele momento é importante, que é a hora dele prestar atenção. E isso vale tanto para a narração de TV quanto para a narração do rádio. Elas são narrações muito diferentes. Eu costumo dizer que não há uma mais difícil, a outra menos difícil. Elas são só narrações diferentes, mas algumas técnicas elas valem para os dois veículos, né? Tanto para narração de TV quanto narração de rádio. E aí vale narração de web também, né? Que tem o mesmo estilo aí do rádio, se tiver imagem, obviamente. Quando eu falo narração de TV, é narração de vídeo, enfim, né? Mas algumas técnicas elas são muito parecidas, tanto para a TV quanto para o rádio. Então, é importante vocês acharem esse ponto, nessa hora de subir a voz de vocês. E aí, Rodrigo, passo pela tua pergunta do fonoaudiólogo, né? Aliás, foi o André que fez essa pergunta do fonoaudiólogo, que você saber a hora que você precisa levar a sua voz e como você vai levar a sua voz, né? E aí entra o trabalho do fonoaudiólogo. A gente na Fox, por exemplo, a gente tem uma fonoaudióloga que a gente passa uma vez por semana lá para trabalhar a voz com ela mesmo na reportagem e tal, é muito legal. Flávio está perguntando aqui como dosar bem a informação na narração para não exagerar. A gente falou sobre isso, tá, Flávio? Lá no início da aula, o Flávio chegou atrasado aqui, pediu desculpas, mas é basicamente, Flávio, só contextualizando aqui, é uma pergunta interessante, até que foi feita no início da aula também, você não dá informação simplesmente por dar, tá, Flávio? Se aquela sua informação ela for acrescentar em algo dentro da reportagem, fiquei com a reportagem na cabeça. Se aquela sua informação for acrescentar naquela transmissão que você está fazendo, você coloque ela. Agora, se você for colocar simplesmente para dizer que você estudou, aí não precisa, tá? Então, tenha em mente que você está narrando o jogo. A informação é do repórter. Se o repórter não deu tal informação, se você acha que vai acrescentar, que vai levantar um debate, que é importante para quem está assistindo ou para quem está ouvindo, você coloca a sua informação. O André de novo. Gustavo, qual a diferença de narrar no estúdio ou narrar direto no estádio? Porque algumas emissoras colocam narradores comentaristas no estúdio e não no estádio. Essa é uma questão, André, que é muito polêmica dentro do jornalismo e da narração. A diferença é a seguinte, cara. No estádio, que a gente fala em loco, né, você tem muito mais percepção da emoção do lugar, né? Por que você vai a uma festa, por exemplo, e você não fica... Vamos lá, se a gente colocasse câmeras numa festa, seria a mesma coisa de você simplesmente ligar no seu computador e ficar assistindo aquela festa na câmera, por exemplo? Não é. É legal você ir na festa, porque você sente o clima, porque você interage com as pessoas, porque você está sentindo ali o cheiro, né, o gosto das coisas. É muito mais legal, você se ativa muito mais quando você está no lugar. O mesmo vale para uma narração, né? Quando você está no lugar, você está sentindo aquela emoção daquele lugar, você está vendo se o torcedor está emocionado, se ele está em pé, se ele está sentado, você está sentindo o cheiro do estádio, você se envolve muito mais com a coisa, então você tende a dar uma emoção muito maior do que no estúdio, que é um lugar longe, né, que a gente fala a transmissão off-tube, né, que é a transmissão no estúdio. Você está longe, você está vendo por uma TV, você não está ali com aquela emoção do lugar. Às vezes até, hoje em dia, a gente até consegue, porque os fones eles trazem o som do lugar, né, para o seu ouvido, você consegue ter uma percepção um pouco maior. Mas não é a mesma coisa que está no estádio. A gente, às vezes, tenta passar o máximo de emoção quando a gente está no lugar para que se assemelhe como a gente está no estádio, mas normalmente no estádio a emoção que a gente consegue passar ela é muito maior.
Essa, para mim, é a diferença. Tá? Rodrigo, existe a questão dos custos também. Opa, deve ser para fonoaudiólogo, ou a questão da diferença do rádio, de mandar o narrador ou não, né? Tem essa questão do custo. Eu acho que é isso que ele está falando. Não entendi muito bem, Rodrigo. O Everaldo, Luciano, o Everaldo Marques ganhou um certo destaque nos últimos anos pela forma de narrar. Você acha que a forma da narração também tem que se adaptar com o tempo? Eu acho, Luciano, que depende de você. E aí vai muito na outra pergunta que o Flávio está fazendo aqui, ó. Quanto aos bordões, podemos usá-los em que momentos da narração? Eu acho, respondendo a pergunta do Luciano, sim, a narração, não é só a narração que ela tem que se modernizar. A linguagem ela precisa se modernizar. O que eu quero dizer com isso? Ouça um cara chamado Galvão Bueno. Muita gente acha o Galvão chato. Eu acho o Galvão um baita narrador. Por quê? Porque o Galvão ele se recicla com o tempo. Ele é um cara velho, mas ele não tem a linguagem de velho. Ele tem uma linguagem de um cara jovem até. Ele consegue adaptar a narração dele à linguagem jovem. De repente a narração dele é muito parecida com a que ele tinha no início, mas ele consegue fazer com que a linguagem, ele já bota os parça do Neymar, ele se aproxima do público, ele consegue reciclar a linguagem dele e adaptar isso dentro da narração. Então não é que a narração ela tenha que se modernizar, até tem, em determinado momento você não vai. Hoje em dia a gente não vê mais os narradores, né, narrando como antigamente, como a bola passou perto da porteira e o jogador cabeceou e o arqueiro fez a defesa no centro do gol. A gente não vê mais as narrações assim, ela se modernizou. Mas o principal que eu acho que tem que se modernizar é a linguagem do narrador e a forma como ele se comunica com o público. Eu acho que isso é fundamental. E o Everaldo Marques ganhou muito destaque. O Everaldo Marques é um cara que narra todos os esportes e ele se deu muito bem nisso. É um cara que também tem uma linguagem muito próxima do público, ele sabe muito bem se aproximar do público dele. O Flávio, quanto aos bordões, né, em que momentos podemos usar? Bordão é bordão, tá, Flávio? Fica ao feeling do narrador. Tem gente que gosta de colocar bordão, sair distribuindo bordão. De repente, não é a melhor alternativa, né? Mas aí vai do seu feeling. Se você acha que aqui pode colocar um bordão, se você acha que aqui não vale, se é só no momento de emoção, se é só no momento do gol, da cesta, você pode colocar o seu bordão. Vai muito do feeling, não tem uma regra para bordão. Tem gente que gosta e usar toda hora, tem gente que não gosta nem de colocar bordão. Eu tenho só um bordão, que quando sai o gol no rádio eu grito caixa, é só o que eu uso, não uso outros bordões. Desculpe, mencionei os custos quanto a emissora optar por envio do narrador e rádio. Eu imaginei que fosse por isso. Vamos responder aqui a última do Ronaldo. As rádios web têm conquistado grande espaço. Você acha que a linguagem da narração do rádio web tem que ser diferente da narração de FM? Te aguardando para uma transmissão na Viva Esportes. Grande abraço. Pô, só me convidar aí que eu vou para Viva Esportes. Cara, como eu falei antes ali, né, o negócio do canal do YouTube, você tem que entender a sua audiência. Se a sua audiência tá acostumada ali com aquela narração de rádio, vai, toca nessa. Se você acha que tem que ser um pouquinho diferente, dar uma linguagem um pouco mais descontraída porque tá na web, né? Aí vai depender de você, Ronaldo, encontrar a sua audiência. Na Rádio Craque Neto, por exemplo, a gente usa a narração como se fosse um rádio, tá? Rádio mesmo, tá? E não foge muito disso. Tem algumas web rádios que fazem o negócio um pouco mais descontraído, mas aí vai depender do seu feeling e de como a sua audiência vai captar aquilo, tá? Gente, quase 50 minutos de aula, a gente vai parando por aqui, eu respondi as perguntas que chegaram aqui. 2 recados aqui para vocês. Primeiro, estou devendo uma aula de análise de reportagem, tá? Que o aparelho acabou aqui não funcionando direito aquela hora. E quero analisar ainda com vocês também algumas narrações, que eu acabei não colocando hoje aqui para a gente analisar. Então, nessa mesma aula que eu marcar da gente analisar a reportagem na prática, eu vou analisar também algumas narrações práticas com vocês, tá? Mas é tudo questão dessa nossa plataforma aqui, que eu tento abrir as coisas aqui, ela não está abrindo, mas eu vou corrigir ela até a nossa próxima aula, tá? Marcarei, então, a nossa próxima aula sobre a apresentação. Vou dar a última oportunidade para vocês, tá? Para quem está assistindo a aula ao vivo e para quem for assistir gravado, para mandar os materiais que ainda não mandaram, tanto de entrada ao vivo quanto o boletim, e se quiser ainda mandar algum texto de reportagem, tá? O Flávio está dizendo que mandou a reportagem, eu vou mandar. Me manda um e-mail, tá, Flávio? Que eu mando um e-mail me cobrando que eu vou analisar sim. E vou dar a última oportunidade. E, a partir de hoje,
vocês podem pegar um jogo aí na TV, narrar esse jogo, escolher o estilo, se vocês querem narrar rádio, se querem narrar estilo TV, e mandem para eu fazer também a avaliação. Tá bom? Não deixem de mandar os materiais, gente, porque é na prática que vocês vão aprender e é na prática que eu consigo avaliar vocês. Tá legal? Um forte abraço, obrigado por todo mundo que esteve na aula. A gente vai se falando. Se comuniquem comigo mais pelo e-mail, tá? O WhatsApp ele tá muito complicado, estou recebendo muita mensagem lá pelo WhatsApp, está um pouquinho bagunçado. Se vocês vierem no e-mail, vocês conseguem ter mais a minha atenção. Mandem os materiais e vamos embora, gente. O mercado está contratando. Estava falando hoje mesmo com o estagiário da Fox que estava comigo. O mercado está contratando, tá? E vai abrir vaga por aí. Então vamos embora, porque eu quero vocês no mercado e vou fazer de tudo para isso. Um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.